apresentando mais um vídeo sobre o que não queremos para Brasília. Hoje vamos entrevistar a doutora Flávia Rabelo Neves, ótima dentista. Seu consultório fica aqui na 103, Bloco A, sala 112. Ela escuta dos meus dentes. É espetacular. E, é claro, conosco temos aqui o Carlos Zaruch, que será, espero, nosso próximo deputado federal. Obrigado. E pela primeira vez, desde que a gente começou esses vídeos, a gente mudou de cenário, né? Hoje agora a gente está partindo para cima. Para cima. Hoje é consultório. Amanhã que vai na rua. Então, como é um vídeo amador, a gente sempre está tentando melhorar cada dia mais, né? Sim. Essa produçãozinha. Mas o importante de tudo isso é mandar um recado para a população de Brasília, né? Sim. Tanto que o nome do nosso programinha é O que você não quer de Brasília. Exato. Né? Eu, Carlos Zaruch, Marcelo Carvalho e Flávia Rabelo. Bora lá. Doutora Flávia. Diga. O nosso público, os nossos seguidores, tem que ter uma motivação para viver em Brasília. Porque nós vivemos hoje numa área da saúde ruim, área da segurança ruim, da escola. O que a senhora faria para mudar Brasília? E o que tem de ruim? O que a senhora não queria que estivesse acontecendo em Brasília hoje, que é a capital do Brasil? Eu acho assim, essa questão da violência, né, que assusta, que eu nasci aqui, então eu vi essa mudança que não tinha, né, quando eu era menor, e essa apreensão que a gente tem de deixar de fazer algumas coisas para não ir em certos lugares. Eu já trabalhei em outros lugares aqui em Brasília, sem ser só aqui no Sudoeste. Eu trabalhei na Asa Norte, já trabalhei na Ceilândia. E tinha toda essa preocupação, né? De ter horário para sair, de ver onde que você ia fazer. As minhas funcionárias também, eu tenho medo delas ficarem... por exemplo, mesmo aqui no Sudoeste, eu tenho medo delas saírem 6 horas, sabe? Apesar de ter um movimento, de ser claro ainda, né? Ter sol, mas eu não gosto que elas fiquem lá embaixo sozinhas, esperando o ônibus, aqui entendeu? No Sudoeste, aqui no Sudoeste, porque eu sei também que elas vão para casa delas e pode acontecer alguma coisa lá. Mas eu preciso delas até 6 horas, é complicado. É uma coisa que muita pouca gente assim, não tem percebido. A perda de liberdade que causada pela violência e insegurança. E justamente essa ir e vir do cidadão que tem que ser garantido sempre, em toda parte do Distrito Federal, aliás, em toda parte do Brasil. A pergunta que a gente gosta de fazer, o Marcelo principalmente, o Marcelo ele é uma pessoa liberal na área econômica. Quais foram as dificuldades e as dificuldades que existe hoje para a senhora montar o seu negócio? Hoje, o que a gente sempre pergunta é a questão aonde que tem os empecilhos para montar um negócio no Brasil, o que te traz insegurança, o que você gostaria de ver acabar? Quando eu já estou na odontologia tem 18 anos. E quando a gente montou, tinha uma sócia e ela teve que ir embora do Brasil, aí a gente tem uma sociedade, mas quando a gente montou era muito mais tranquilo do que hoje. Hoje a gente tem uma burocracia tão grande para montar que se eu formasse hoje, em 2018, eu não montaria consultório. Eu ia desistir. Porque quando eu montei em 2000, eu já tive que ficar capitalizando durante 5 anos para eu ver o que eu tinha ganho da minha produção. É mais ou menos 5 anos que a gente forma nome, tem clientes e tal. Só que hoje em dia isso é muito mais difícil. Porque para você montar, o governo te exige tanta coisa para você funcionar, é tanta lei, é tanta burocracia, é tanta
A regulamentação é tão difícil que é mais fácil você ser empregado. Você vê, né? Então, É mais fácil você não tentar. Sempre o Estado atrapalhando quem quer empreender. Né? Exatamente. Porque são muitos impostos. Para ser pessoa física, atualmente, você por mês você gasta R$3.000. Um consultório pequeno, igual o meu. Se for um consultório de mais de 3 cadeiras, aí eu nem sei quanto que é. Entendeu? Porque aí, para você ter esse gasto, você tem que trabalhar muito. Conseguir pagar esses impostos e tirar alguma coisa para você. Porque o Estado ele retira o teu ganho, o teu trabalho, mas não traz o cliente. Ele podia tirar e trazer o cliente, né? Mas o fato é o seguinte, são R$3.000 por mês, 36 mil por ano. Cadê o retorno dela? Esse retorno a gente não vê, porque, por exemplo, tá lixo, seguro lá fora? O lixo hospitalar já não é uma coisa mais do governo, já tem uns, sei lá, uns 5 anos que não é mais. Então, a gente que paga pelo nosso lixo. Eu não acho errado pagar, não, tal, tudo bem. Só que eu pago também a taxa A gente paga 2 vezes. Né? A luz e água, aqui é individualizado, né? Então, assim, luz e água, a gente também, como eu sou comércio, eu tenho uma taxa a mais. Se eu precisar ou da CAESB ou da SEB, eles me tratam como se eu estivesse ganhando às custas deles. Entendeu? Você vê. Então, assim, eu não tenho direito nenhum igual você na sua casa. Se alguma coisa queimar na sua casa, eles te ressarcem. Se alguma coisa queimar aqui, eles não me ressarcem. Eu falo de experiência própria. É impressionante. Eu não fui ressarcida de um equipamento que custava R$3.500, que queimou por causa da eletricidade. Entendeu? Eu não posso colocar uma cadeira muito chique, assim, primeiro que tá difícil, que ela custa muito caro, mas assim, uma que tenha muito dispositivo eletrônico de touch, essas coisas, porque ela exige muita energia. E como a energia não é estável, aí eu não posso colocar. Corre o risco de levar mais um prejuízo. E ficar sem ninguém me pagar. E sem falar que o imposto sobre essa cadeira também deve ser absurdo. Né? Onde está muito mais acessível. Ou seja, no final das contas, ela perde, o cliente perde. O Estado perde. E o Estado perde, porque a coisa não gira e cada vez fica mais difícil. Para você ver como que é difícil montar alguma coisa no Brasil. E depois o Estado reclama que, não estamos arrecadando. Mas por que será? Será que o imposto está um pouco alto demais? Será que vocês só cobram e não entregam nada? Eu tenho ditado o seguinte, fazer dificuldade para vender facilidade. Então, no Brasil, tudo é difícil. A burocracia é muito grande. E aí, regulamentação. Isso, gente, essa coisa de regulamentação, ultrafiscalização, até dificuldade de pagar seus próprios impostos, o governo impõe. Eu, pelo menos, eu pago um imposto que eu não sei porquê, mas eu pago todo ano, que é da GFIS. Da GFIS. Eu não sei porquê que eu pago a GFIS. Devia ser eliminada do Estado. Outro dia a gente estava conversando sobre o imposto. Os impostos. São tantos impostos que realmente a gente não sabe. Não. Eu não sei porque que eu pago. E essa a gente conhece pouco, né? A gente conhece o imposto de renda, conhece lá o PTU e o do IPVA. O resto, fora as taxas. Sobre as taxas. Então vai indo. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não sei por que eu pago a GFIS, mas eu pago. Todo maio, mês de maio que vem, um boleto. A gente devia ir lá para a GFIS e cancelar essa coisa aí, porque isso é um absurdo. Porque eu queria saber assim, por que eu pago? Eu já perguntei, mas ninguém sabe me responder. Eu já perguntei na vigilância, já perguntei na GFIS, mas ninguém me responde. Por que eu pago? Paga. Olha, mas eu não sei o porquê você paga. Agora, mas se eu não pagar, eu tenho um problema. Eu sei porque é difícil descobrir o porquê que você paga. E para a senhora, esse imposto tem algum retorno? Não, claro que não. Ele é um imposto fantasma. Quando você paga a taxa de GFIS, aquilo é uma fiscalização de obra, apenas. A obra acabou, então deveria ter. Eu já passei por isso e ainda passo por isso.
A própria GFIS devia ter um requerimento dizendo que se possa preencher, dizendo que a obra acabou e vocês estão no aguardo do ABITS. Enquanto isso não ocorre, eles vão continuar a cobrar. Ah, tá. Mas eu não... Sim. Eles não avisaram para falar ninguém. Avisaram. Eles poderiam Mas eu ser tenho que simplesmente... Bem, no seu caso, o alvará de funcionamento. Alvará, pois é, o alvará a gente Mas isso- renova todo ano. Você O alvará, renova- não, o alvará não. O alvará, eu tenho ele vitalício. Tem um alvará. Quando eu fechar o consultório, eu perco. Veja bem, já tem um alvará. Eu Se já tem um tenho- alvará, eles já me deram de prazo indeterminado, tá escrito Se já indeterminado. deram um alvará, gente, então... Por que eu pago? Por Então, isso que eu por que queria perguntar. Então. Não, bem, Boa pergunta. É uma pergunta que boa fazemos ao pergunta, governo, né? né? A Por que que eu GFIS. pago a A GFIS? GFIS. Fala sério, né, GFIS? Vamos. Putz, grila, cara. Então, para a gente encerrar mais esse videozinho, o que a senhora não, fora dos impostos, que todo mundo Todo não mundo quer. É. né, só poucos querem e a maioria não quer. Ah, sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, porque eu também, uma coisa que eu vivencio, eu moro no Guará. E a gente tem posto de saúde e o hospital. E eles vão fechar o hospital do Guará. O que eu acho um erro. Porque ele é um lugar que tem uma estrutura boa, não tem pessoal e tal, mas ele foi pouco tempo reformado uma parte lá que eu vi que tá boa, entendeu? Tá usável, as pessoas frequentam, eles atendem muito bem os idosos lá. E eles vão fechar. Eu falei assim, então, onde que essas pessoas vão? Porque não tem UPA e não tem aquelas outras coisas lá no Guará. O posto de saúde não atende todo mundo. Uhum. E para onde que essas pessoas vão que estão lá internadas? É uma ótima Não, pergunta. E mais, e o custo? Não custo. reformaram recentemente? Pois é. E vão fechar? E vão fechar. Quem que vai pagar Vão isso? fechar. Nós, É. pagadores de impostos. sim. Porque Lá a gente, assim, se Deus me livre e guarde, a gente sair daqui, tiver um acidente, o hospital mais próximo é o do Guará, que tem 8 quilômetros daqui. Porque se você for pro hospital de base, só que você vai ter que ir pro hospital de base, porque lá não faz sutura. Entendeu? Então, assim, ele já é limitado. Uhum. Aí eles vão tirar o pouco que já tem. Então, assim, atende muito bem as crianças e aos idosos. Então, vai fechar, então esses dois vão ficar fora. É impressionante. Mas, E gente, assim, ninguém tem falou que- por quê. Entendeu? Falaram Bem, só que vão fechar. Pedir para o governo explicar alguma coisa para a É população difícil, né? é pedir muito. Então o que nós vamos fazer, Marcelo? Vamos mudar o Brasil começando por Brasília. Né? Vamos mudar o Brasil começando por Brasília. Eu quero que Brasília seja mais ou menos igual quando eu era criança. E é uma... Eu acho que voltar um pouco atrás. As O coisas Brasil que todo estava bem mundo melhor. tinha. Estava bem melhor. A coisa funcionava bem melhor. Por quê? Porque tinha menos regulamentação, menos impostos. E tínhamos um contato mais direto com os nossos representantes. E mais segurança. E tinha muito mais segurança. Era tranquilo andar nas ruas. O Brasil era uma ilha de excelência nesse ponto. Exatamente. E muita coisa também que acontece aqui no Sudoeste não é exposto. Acho que porque é um bairro considerado nobre, então assim, os casos de estupro não são divulgados aqui, roubos não são divulgados, assim, todo mundo acha que o Sudeste não acontece nada, não acontece muita coisa, só que infelizmente não é divulgado e a população fica sabendo. Quer dar um recadinho final para o teu público? Cuidar dos dentes. Gente. Vamos cuidar Não, do e tempo. vamos lutar aí para ter um Brasil melhor, uma Brasília melhor, que a gente já tem muito tempo sofrendo aí com essas de 3 anos para cá, o negócio tá muito complicado. Mas renovando Gente, a política. Vamos renovar. Vamos renovar Melhorar e vamos isso aí. melhorar. Obrigado, Muito Marcelo. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Carlos, muito obrigado. E, gente, até a próxima. Até. Até a próxima.